Você sabe onde fica o lugar mais perigoso do mundo? Imagina uma ilha com cerca de 2.000 cobras venenosas, Onde o acesso é totalmente restrito. Quer saber? Fica com a gente, tá? E aproveita e vai logo se inscrevendo no nosso canal e vamos pro vídeo. Salomão, essa Ilha das Cobras, né? Ela fica onde? E é verdade que ela é a mais perigosa do mundo? Pois é, cara, ela fica aqui mesmo no Brasil, a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, né? É a Ilha da Queimada Grande. Na verdade, ela não era isolada, né? Mas aí há 10 mil anos atrás, na época da Era Glacial, o nível do mar subiu, né? E ela ficou isolada do resto do país, né? Virou ilha, né? Virou uma ilha. E lá tem as cobras jararaca ilhoa, né? Que é muito venenosa, né? Muito perigosa. Existem média de 2.000 cobras lá nessa ilha. Nossa, mãe. É como se tivesse 5 cobras a cada metro quadrado da ilha. Você andando na ilha, a cobra pode estar a centímetros de você e você nem vê, porque ela está escondida no meio do mato. As cores dela também facilitam dela se camuflar ali no meio, né? E ela tem um veneno letal para o ser humano, né? Na verdade, toda a família da jararaca se alimenta de mamíferos, né? Só que essa cobra ela não se alimenta de mamíferos porque lá não tem mamífero. A ilha é isolada e ela não tem mamífero e ela também não tem predador. Sei. Por isso que ela consegue se multiplicar, né? Porque não tem predador para ela. Não consegue matar ela, né? Eu sei, mas se não tem mamíferos para ela se alimentar, ela se alimenta de quê? Pois aí é que tá, ela se adaptou ao ambiente, né? Com o tempo, durante esses 10 mil anos que ela tá lá, ela se adaptou ao ambiente. Então, ela sobe nas árvores. A jararaca, normalmente, ela não sobe nas árvores, né? Mas essa sobe na árvore e ela come as aves que pousam na ilha. As aves ficam voando na ilha e aí é a hora que ela dá o bote. Ela pode ficar até 6 meses sem se alimentar. Ela consegue ficar até 6 meses sem se alimentar lá nessa ilha. Salomão, nessa ilha, tem algum habitante, algum ser humano que mora lá? Pois é, não. Na verdade, existem lendas, né? De que existia uma família, porque lá na ilha tem um farol, né? E que a marinha faz a manutenção e tudo, né? Então, só quem vai na ilha hoje são biólogos, né? E com autorização da própria marinha, né? E a marinha também vai lá para fazer a manutenção do farol, né? E existe uma lenda de que existia uma família antigamente que tomava conta do farol, mas isso é só uma lenda. E aí a casa deles foi invadida pelas cobras e mataram eles, né? Foi mesmo. Mas não existiu, isso é só uma lenda. Outra lenda também é que quem colocou as cobras lá foram piratas, que eles enterraram tesouros lá e eles colocaram as cobras para protegerem, para ninguém querer ir lá e pegar os tesouros dele, né? Também outra lenda, não existe. Salomão, além das cobras, né, que domina a ilha, qual é o outro animal que normalmente é visto nessa ilha? Pois é, mamífero não tem, né? Apenas existem 2 espécies de morcego lá também, que são mamíferos, né? Mas é bem pouco, e aranhas venenosas também tem lá. É só isso, lagarta, coisas assim que, né, pequenas, né? Quem domina mesmo são as cobras e a jararaca ilhoa, o nome dela. E um fato interessante é que ela é uma espécie endêmica. Uma espécie endêmica é o quê? Que ela só existe naquela região. Ela não existe em mais nenhum lugar do mundo. Mas se ela estiver em algum outro lugar do mundo, alguém que tirou de lá e levou. Porque também existem caçadores por causa do veneno dela para fazer estudos, né? Mas ela é endêmica, então ela só existe nesse lugar do Brasil, essa jararaca. Como eu disse, ela se adapta, né? O veneno dela também foi se adaptando e melhorando para ela matar as aves, né? A jararaca normalmente, naturalmente, ela tem um veneno muito forte para mamíferos, né? Mas ele foi se adaptando para as aves, para o sistema imunológico das aves, né?
E assim, é claro que elas não ficam espalhadas assim, você andar e já vê. Eu falei que tem 5 cobras a cada 1 metro quadrado, né? Mas não é assim que você vai ver 5 cobras pisando em cobra, não, né? Elas é uma medição que é feita, né? Como se tivesse a cada metro quadrado 5 cobras, porque existem no total em média de 2.000 cobras lá. Então você consegue andar na ilha normal, mas é muito fácil de encontrar uma cobra a qualquer momento. Não só uma, como várias, entendeu? Os biólogos lá andam e aí eles acham facilmente uma cobra assim. Olha pra cima, olha pra baixo, elas ficam tanto nas árvores quanto no chão, né? E elas são muito caseiras também, tipo, aquela cobra que ela nasceu ali, ela fica sempre ali por perto, ela não vai muito longe, entendeu? Ela fica sempre mais próximo da onde ela sempre tá ali. Salomão, essa cobra, que é comum lá, jararaca ilhoa, né? Qual o tamanho médio que ela pode chegar? E ela põe quantos ovos? Pois é, a jararaca, diferente das outras cobras, ela não põe ovos não, ela já nasce a cobra mesmo, né? Só num invólucrozinho ele saiu e a mãe não cuida da cobra não, ela nasceu, ela se vira já. Não tem cuidado materno não, nasceu já vai pro meio do mundo se virar, né? Já vai se virar, né? E ela em média ela tem 60 centímetros, né? Podendo ter mais um pouco, mas a média é essa, 60 centímetros, né? Mas ela pode ter 70. Ela na vida adulta ela chega até esse tamanho. Em média, a maioria é essa, 60 centímetros. E um fato interessante também, Júlio, é que na fecundação, né? Quando ela cruza uma cobra com a outra, o macho com a fêmea, e ela pode escolher não fertilizar logo esse esperma. Ela pode guardar o esperma até 2 anos. Deu isso, mas isso dependendo muito do clima. Ela pode, né, ela pode decidir não fertilizar logo esse esperma, né, que foi introduzido nela. Mas ela, em média, é bem curioso em média, ela depois de 5 meses ela já começa a fertilizar. Ela pode guardar durante até 2 anos, mas em média em 5 meses ela já fertiliza. Aí nascem 3 ou 4 cobras, como eu disse, elas já nascem prontos, já independentes, né? Já não tem nenhum cuidado materno, não. Salomão, em relação ao veneno, né, da cobra, da jararaca ilhoa, se ela picar um ser humano, esse veneno ele é letal para o ser humano? Pois é. Na verdade, a jararaca ela já é bem conhecida por ser agressiva, né? Mas a jararaca ilhoa, ela não é tão agressiva como a jararaca normal, né? Mas se for picado, sim, o ser humano ela ataca sim, né? Porque ela vai se sentir ameaçada. Mas se for picado, a pessoa morre em 2 horas, né? Vai sofrer muito com a dor da picada e também vai ter falência geral orgânica, né? Então morre em cerca de 2 horas. E o que se diz também é que quando uma pessoa vai... Por isso que não vai muita gente visitar lá, né? Na verdade não existe uma visitação assim do público, né? Geralmente quando a pessoa vai na ilha, ou é da marinha, ou é um biólogo que vai para estudar, porque muitas cobras são microchipadas lá. Eles usam microchip para ficar estudando né? O Butantan, né? Os biólogos do Butantan estudam lá. E nunca houve caso de nenhum biólogo ser picado, não. Até porque eles têm todo o cuidado, né? Conhecem bem o animal. Mas sempre quando vai alguém para a ilha, o pessoal os hospitais mais próximos, né? As pessoas que têm o antídoto, né? Já ficam mais atentas, entendeu? Porque o acesso à ilha é muito difícil, né? E às vezes pode não dar tempo né, da pessoa. Então o que dificulta muito é isso. É porque a ilha é muito longe, né? Sei. Fica a 35 km de São Paulo. E não dá tempo de tomar um antídoto, né, às vezes. Mas apesar do veneno ser muito perigoso, você disse que a pessoa pode morrer em até 2 horas, mas já existe o soro, né, existe. Mas ele não é muito fabricado, não. Não? Não, por causa dessa dificuldade também, de ir até lá, de dar tempo. Ele é bem raro, né? Mas ali nas proximidades tem, nos hospitais, tudo. Só que é isso, não houve nenhum caso, né, até atualmente, de um acidente, de um biólogo, de um marinheiro que tenha morrido picado, não. Salomão, apesar do nome dessa ilha ser divulgado como Ilha das Cobras,
ela tem um nome verdadeiro, né? Tem. Fala aí pra gente. Pois é, ela é a Ilha da Queimada Grande, né? Esse nome, Ilha da Queimada Grande, é porque antigamente, né, faziam fogos, grandes queimadas lá para espantar as cobras mesmo, para matar as cobras, né? Sei. Só que não consegue, né? E aí as pessoas conseguiam, era tão grande as queimadas que conseguiam ver de longe. Aí ficou conhecido como a Ilha da Queimada Grande. Aí hoje é uma área ecológica mesmo, protegida pela Marinha, né? Beleza. A minha reação de outra coisa. Além das cobras, né? Existe outro perigo pro ser humano nessa ilha? Tem. Tem aranhas venenosas também lá, né? E outra coisa assim que não é uma coisa perigosa, mas a pessoa não consegue viver lá bem porque a alimentação é escassa, né? E também água potável não tem na ilha, em lugar nenhum não tem água potável. Só tem a água do mar mesmo, né? Mas não existe água potável. É tanto que os próprios animais que existem lá, eles só bebem quando chove. Né? E a cobra, a jararaca, ela pode passar até 6 meses sem beber água. Eles bebem a água, mas fora isso não tem água potável. Então o ser humano não conseguiria viver, né, muito tempo lá. Então é mais um motivo, né, de ser uma lenda, aquela história da família que morou lá, né? Mas essa lenda, na verdade, ela era sustentada porque tinha um farol e diziam que de 6 em 6 meses a marinha levava alimentação e água para eles. Ah, sei. Mas é um fato verídico, na verdade. Eu sei. Cara, muito interessante, viu, Salomão? É muita coisa legal, né, cara? Que a gente nem imagina, né? Ilha das Cobras e aqui no Brasil, pertinho da gente, né? O lugar mais perigoso do mundo é no Brasil. Puxa vida, é isso aí. Considerado um dos mais perigosos do mundo. E pra você que ficou até aqui com a gente, né? E ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Clica no gostei, né? Compartilha esse vídeo. Façam comentários acerca do conteúdo, né, Salomão? Isso. Que é pra gente saber o feedback de vocês. Isso. Pra saber se vocês estão gostando. Podem reclamar. Manda assunto que a gente fale aqui, alguma coisa, pronto, né? Faça... E a gente vai ficar trazendo sempre coisa de entretenimento, curiosidades, né, Júlio? Vai ter entrevista também com pessoas interessantes, né? Sim, o nosso canal ele é bem eclético, ele traz conteúdos diversos e vários formatos, né? Que nem esse, que é um sobre curiosidades. A gente também traz conteúdo de entrevistas, de entretenimento em geral. Beleza, cara. Muito bom. Até a próxima, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.